Capítulo 12. A reunião prosseguia nesse tom de falsa alegria que todos manifestavam por causa da vitória do governador, quando, de repente, entrou o chefe dos Correios com uma expressão de quem sofrera um rude golpe. Senhores, fomos enganados, dizia, desesperado. Todos que conversavam animadamente calaram-se e a sala encheu-se de um silêncio tenso. Parecia que o chefe dos Correios lançara um fluido de tragédia no ar. Todos se voltaram para Ivan Kuzmich Pekin, que tinha o rosto extremamente pálido e balançava uma carta na mão. Esperavam o desenrolar dos fatos, com os olhos arregalados e a respiração suspensa. O chefe dos Correios, quase desmaiando, conseguiu explicar a duras penas o motivo da sua palidez. Meus senhores, minhas senhoras, tenho uma notícia estarrecedora. Aquele visitante, que todos nós julgávamos ser um inspetor, não é um inspetor. Esta carta, aqui nas minhas mãos, revela toda a verdade. O governador engasgou-se, mas ninguém o ajudou a desengasgar-se. Foi preciso que tossisse por si mesmo. O prenúncio da falsa vitória fazia com que os amigos já não estivessem mais às ordens. Mas o que revela esta carta? O que está escrito aí? Diga de uma vez, que diabo de carta é essa? Perguntou finalmente. O chefe dos Correios então explicou. Esta carta é do próprio Ivan Alexandrovich Klestakov, que todos nós julgávamos inspetor. Quando li o nome do remetente no verso, fiquei paralisado de tanto medo. Evidentemente, aquela carta poderia ser perigosa, poderia estar repleta de denúncias. Quem sabe o inspetor descobrira alguma coisa lá no serviço dos Correios e escrevera para avisar a chefia em São Petersburgo. Foi unicamente por causa desta grave apreensão que eu abri o envelope. Como é que o senhor ousou praticar semelhante crime? O senhor violou a correspondência? Esbravejou o governador. Não sei explicar por que agi assim. Foi um gesto emocional. Parece que uma voz de dentro da carta dizia: me abre, me abre. E aí o coração não resistiu e abriu o envelope. Mas o senhor violou a correspondência de uma autoridade, vociferava Anton Antonovitch. Mas Klestakov não é nenhuma autoridade. Não é nem inspetor, nem porcaria nenhuma. Como o senhor se atreve a dizer tais absurdos? Vou mandá-lo para a cadeia. O chefe dos Correios, em resposta, resolveu ler a carta em voz alta. Absurdo? Então escutem. Meu querido amigo Triaptchkin, aconteceram aventuras fantásticas comigo e apresso-me a escrever-lhe e contar-lhe as novidades. Imagine que quase fui parar na cadeia porque, numa dessas noites de jogo, um capitão deixou-me completamente sem dinheiro e o dono da taberna queria a todo custo que eu pagasse a despesa. Só não fui preso porque eu vim de uma cidade grande. Imagine que loucura. A gente se implora daqui, pensa que sou general ou coisa que o valha. No momento, sou hóspede do governador. Recebo o tratamento de um czar e ainda cortejo a mulher e a filha dele. Falta só saber qual das duas eu vou escolher primeiro. Acho que vou começar pela mamãezinha, que parece ser uma coroa disposta a tudo. Lembra-se dos velhos tempos difíceis, antigos, que passamos juntos? A gente comia num dia e jejuava no outro. Teve até aquela confusão com o dono de um botequim que exigiu que eu pagasse um pastel que eu havia comido e não tinha como pagar. Agora estou por cima. Os bobalhões me emprestam dinheiro. É só eu pedir. É um pessoal gozadíssimo. Se você visse, daria boas gargalhadas. Como você é jornalista, pode aproveitar e escrever alguns artigos sobre essa aldeia. Veja só, em primeiro lugar vem o tal do governador, que é um débil mental. Ao ouvir esse trecho da carta,
O mencionado fez com que o chefe dos Correios interrompesse a leitura. Não é possível que isso esteja escrito na carta. Como prova irrefutável da verdade, Speck entregou-lhe a carta para que ele mesmo continuasse a leitura em voz alta. O governador leu, que é um débil mental. Diante da constatação de que o chefe dos Correios não mentia, duvidou que aquela carta tivesse sido escrita por Klestakov. Ora, foi o senhor mesmo que resolveu escrever tudo isso? Vociferou, incrédulo, o ex-futuro general. Como eu poderia ter escrito? O grupo ouvia a tudo, estarrecido. Artemie interrompeu a discussão e pediu ao chefe dos Correios que continuasse a leitura, sem dar atenção às reclamações do governador, no que foi prontamente atendido. Em primeiro lugar, vem o tal do governador, que é um débil mental. Preciso repetir toda essa sandice? Todo mundo já não ouviu? Bradou a vítima. Todo mundo já havia escutado, claro. O chefe dos Correios voltou a ler. O tal do governador, que é um débil mental. O chefe dos Correios é boa pessoa. Foi aí que ele interrompeu por si mesmo a leitura. Explicou que ali havia inconveniências a seu respeito, que não valiam a pena ser lidas. Anton Antonovitch voltou a berrar. Agora faz questão de ouvir tudo. Ora, são coisas banais, não interessam, dizia Speck, com a carta dobrada na mão. Mas o governador insistia, já que a carta estava sendo lida. Então era para ser lida por inteiro. Artemie avançou no chefe dos Correios e conseguiu arrancar a carta de suas mãos, prosseguindo. O chefe dos Correios é boa pessoa, mas é um idiota, parecido com o Mikhaev, lembra-se? Igualmente idiota e bêbado. O diretor do hospital, Artemie, vendo-se citado, resolveu inventar que não conseguia ler direito, que aquele trecho da carta estava completamente ilegível. O melhor mesmo era interromper de vez a leitura, porque aquilo parecia ter sido escrito por um iletrado, notava-se pela péssima caligrafia. Mas houve protestos e Korobikin, lutando pela posse da carta, continuou a leitura. Artemie, disfarçadamente, colocava a mão sobre determinado trecho. No entanto, Korobikin conseguiu, por fim, apoderar-se do papel, dando um safanão no diretor do hospital. O diretor do hospital é um leitão enfeitado e o diretor da escola fede horrivelmente. Korobikin continuava a ler. O juiz interrompeu-o num ímpeto, dizendo que aquela carta já estava ficando longa demais e que era de se estranhar que pessoas de categoria perdessem tempo com um assunto tão estúpido. O chefe dos Correios não concordou. Queria que a carta fosse lida, sim. Ora, quando chega nos podres do juiz, francamente, só nessa hora que o juiz interrompe? Essa não. Agora queremos ouvir tudo. Artemie concordou. Agora nós queremos ouvir a carta inteira. Korobikin prosseguiu. O juiz é mauvais ton. O que seria mauvais ton? Korobikin concluiu que devia ser algo em francês. O juiz também não sabia traduzir o termo. O que será que isso quer dizer? Se significar apenas uma pessoa sem caráter, tudo bem, mas talvez seja coisa pior, ponderou Korobikin. Como ninguém soubesse, o chefe de polícia prosseguiu. Fora isso, todos são boas pessoas e hospitaleiros. Até qualquer dia, Triaptkin, meu amigão. Resolvi seguir o seu exemplo e vou me dedicar à literatura. Afinal, a vida se torna muito aborrecida se a gente não procura alimentar o espírito. Acabo de descobrir que preciso me ocupar com coisas elevadas. Escreva. Ficarei na aldeia de Podkatlova, na província de Saratov. O chefe de polícia fez uma pausa. Com um gesto teatral, pegou um envelope e leu o nome do destinatário. Ivan Vassilievich Triaptkin, Rua do Correio, casa número 97, Fundos, São Petersburgo.
O governador parecia ter se transformado num fantasma. Fui apunhalado. Estou morto. Morto. Vocês precisam pegar aquele bandido, aquele sacripanta, aquele miserável. Estou morto. Fui apunhalado pelas costas. O chefe dos Correios lembrou que seria difícil trazer Chlestakov de volta. Ele havia partido na melhor carruagem, atrelada aos cavalos mais velozes da cidade. O ambiente ficou mais constrangedor ainda, quando alguém se lembrou dos empréstimos concedidos ao falso inspetor. Eu emprestei 300 rublos àquele bandido, gritou o juiz. Eu também emprestei 300 rublos para aquele malandro, berrou Artemi. Cada um deles recordaria a quantia emprestada para sempre. Chlestakov tinha sumido e o dinheiro fora junto. Não havia dúvida. O governador batia violentamente na testa, como se precisasse castigar-se, vociferando. Mas como posso explicar que aconteceu isso comigo? Sou um velho cretino. Estou esclerosado. É isso. Estou completamente senil. Eu, que sirvo o Estado há 30 anos, e nenhum comerciante nunca conseguiu ser mais esperto do que eu. Eu, que sempre enganei um canalha depois do outro. Dona Ana interrompeu o marido, dizendo que aquilo não podia ser verdade. Chlestakov havia ficado noivo de Maria. Havia firmado um compromisso. O governador atingiu o ponto mais alto de sua irritação. Mulher, não diga besteiras. O canalha ficou noivo da nossa Maria. Você vem agora, depois de tudo, me falar em compromissos de noivado? Vejam, eu sou um estúpido, um quadrúpede. Deixei-me enganar por um João Ninguém. Imaginei que aquele imbecil fosse alguém importante. Eu sou um completo idiota. Anton Antonovitch tinha entrado em estado de fúria alucinada. Tentava socar o próprio nariz, dava cabeçadas na parede, batia com os pés. Parecia dançar uma dessas curiosas danças cossacas. Repetia, aos berros, que sua imbecilidade ia ficar conhecida nos 4 cantos da Rússia, contada e recontada por aquele. Com certeza, ainda acabaria se tornando personagem de uma comédia bufa, a qual seria representada para um público que o chamaria de palhaço. Eu vou matar todos os escrevinhadores, gritava Anton Antonovitch Skovsnik de Mukhanovsky. Os presentes assistiram silenciosamente a uma série de murros no ar, até que o governador, exausto, acalmou-se. Mas afinal, quem foi que inventou que aquele camarada era um inspetor? Indagou ele, recobrando o senso. Era uma boa pergunta. Quem inventara aquilo? Artemi coçava a cabeça. Spekin resmungava que não sabia. Todos tentavam lembrar-se. Quem inventara que aquele Chlestakov era um inspetor? O temido e esperado inspetor? Subitamente, o juiz Amos, num gesto de acusação jurídica, com o dedo indicador esticado na direção de Dobzhinsky e Bobzhinsky, exclamou: Foram eles. Pedro Ivanovitch Dobzhinsky e Pedro Ivanovitch Bobzhinsky. Os acusados juraram inocência, mas não foram ouvidos. Artemi, como quem assina uma certidão de óbito, declarou: Foram eles, Pedro Ivanovitch Dobzhinsky e Pedro Ivanovitch Bobzhinsky. Lucas também concordou. É isso mesmo, foram eles. Lembro-me bem de quando entraram aqui aos berros, dizendo: ele chegou, está no hotel e não paga as contas. Dobzhinsky e Bobzhinsky, encurralados, eram chamados de irresponsáveis, inventores de histórias, boateiros infernais. O círculo se fechava, com as vítimas no meio. De todos os lados vinham acusações. Comadres malditas, fofoqueiros sem escrúpulos, malandros desocupados. De repente, Dobzhinsky começou a acusar Bobzhinsky. Foi ele, foi Pedro Ivanovitch.
Bobitinski revidou, acusando Dobitinski. Eu não, foi Pedro Ivanovitch. Nesse momento, a terrível discussão foi silenciada com a entrada de um soldado que anunciou solene. Acaba de chegar ao hotel um alto funcionário de São Petersburgo, devidamente credenciado. Ele ordena que todos aqui se apresentem a ele o quanto antes. Você ouviu de Nicolau Gogol, o inspetor-geral. Sabia que curtir, comentar e compartilhar ajuda esse projeto a seguir firme? Sua interação faz toda a diferença. E se ainda não é inscrito, aproveita agora. Obrigada por estar com a gente. Para saber como ajudar na produção de mais obras como esta, acesse a descrição aqui embaixo do vídeo. Assim como você, nós sabemos a importância de tornar acessível o conhecimento para todos. Audiolivros poderosos é Scriptoria. Acesse www.scriptoria.com.